O que que acontece, Max? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né, no Brasil, onde as estruturas da esquerda estão se sentindo ameaçadas, porque a esquerda não ligava para a presença da direita na internet, na política, né? Ela sempre ignorava, debochava, ria. Hoje não. Hoje a esquerda ela quer a todo custo destruir por completo a direita brasileira. né? E o que que é a direita? A direita não é alguém que simplesmente sabe construir alguma coisa, fazer alguma coisa técnica aqui, outra ali. né? A direita é, de fato, a defesa dos princípios e valores que norteiam as pessoas que sabem construir bem sem roubar. Então, só desenhando para o pessoal entender bem. Né? Você tem um grupo de pessoas que faz um trabalho técnico bem feito, e aí uns gostam de roubar, outros gostam de fazer a coisa bem feita sem roubar. Esses que gostam de fazer as coisas técnicas direitas sem roubar, eles têm princípios e valores que os norteiam. Só que ele não é um defensor desses princípios e valores porque ele já está ali, já está certo. Ele não precisa ficar ensinando isso para as pessoas. Ele simplesmente vai lá e faz o que é certo. Existem, então, uma militância, né, política que defende esses princípios e valores que esses caras técnicos, como ou tantos outros, né, pai de família, trabalhador, que está ali sem roubar, sem fazer nada, ele já tem esses princípios e valores. E aí é necessário que alguém defenda esses princípios e valores, que senão todo edifício se desmorona. Né? Então essa é a direita que está ali defendendo esses princípios e valores. E o Partido Comunista Chinês não dorme. O Yang Woming continua querendo ser o rei do Brasil até hoje. O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Isso aqui eu quero ler. O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, ele disse o seguinte: ou sai a ala ideológica ou a guerra está declarada. Nossa. Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Né? Eu já diria o seguinte: ou investiguem qual é a ligação desse deputado com o Partido Comunista Chinês, né? Ou ele não deve ser respeitado de modo algum. Né? Qualquer coisa que ele fala tem que ser tido como uma criança mimada, chorando, sem chupeta. No mínimo. No mínimo. Então é óbvio, né, que o que está acontecendo no Brasil hoje é: vamos tentar desidratar o presidente Bolsonaro onde ele é mais forte, porque aí depois qualquer um de nós consegue fazer o que ele, por exemplo, estaria fazendo, com compra de vacina, não sei o quê, estrada, etc. Porque se você desidrata o presidente Bolsonaro na sua base, né, na base, estou dizendo dentro do governo, né, você fica com um governo qualquer, que está fazendo algumas coisas boas. Né? Então, o Bolsonaro é muito mais do que isso. Né? Ele não quer só fazer um governo onde as contas sejam pagas e ninguém esteja roubando. Ele quer tirar o peso de Brasília da vida do brasileiro. E não é só peso financeiro, peso econômico, dos impostos, ou seja, não é só uma agenda liberal, né? Mais Brasil, menos Brasília. É também tirar a interferência da burocracia do Estado do ombro do brasileiro naquilo que é referente à religião, a valores morais. Então, a esquerda está extremamente preocupada com essa parte do governo que cuida não só de levar água para quem está sem saneamento básico, que é fundamental, mas também para explicar para o cara, a outra ala que explica para o cara que está sem saneamento básico o seguinte: olha, sabe por que, que o Brasil tem 500 anos e você não tem saneamento básico? Entendeu? Aí o cara começa a entender, porque não é só uma questão de roubo. Né? As pessoas não entendem isso. Não é só. O fato do Brasil estar na situação que se encontra não é apenas um grupo de pessoas que ficava roubando só e sem nenhuma finalidade. Ah, vamos roubar. E aí a gente compra quem pode nos prender. Não, não é assim. Existe uma finalidade de manter essa pessoa sem saneamento básico. E não é só para votar. Entendeu? Existe uma outra finalidade. É para escravizá-la. Então hoje no Brasil o desafio é grande, né? Mas as pessoas precisam ter conhecimento desse desafio em detalhes. Max, não se resolve um problema de uma casa. Max, Lisboa, Cássio, não se resolve um problema de uma casa dizendo que aquela casa está com problemas. Você tem que Sim. dizer onde. Como? Você precisa dizer,
É problema de infiltração. Onde? Qual cano? É impossível você trocar todos os canos de uma casa por causa de uma infiltração num quarto. Ah, mas são 3 quartos com infiltração. Beleza, mas você não vai tirar os canos da cozinha, do banheiro, da sala. Tem que descobrir onde está a infiltração. Não se resolve problema. Primeiro que não existe problema genérico e nem existe solução genérica. Existe problema específico e solução específica. Mesmo num ambiente de guerra, de escombros, quando você precisa socorrer alguém, você não diz assim, tem gente precisando de ajuda. Você não fala assim. Você diz, olha, existem pessoas embaixo dos escombros. Quais escombros? Aquele ali e aquele ali. Não são todos os escombros. Então é necessário entender de modo específico onde está a dor do brasileiro. E quem faz isso? Felipe Martins, Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro no Congresso, Bia Kicis no Congresso, Luiz Felipe de Orleans Bragança, Carla Zambelli. São esses aí que a esquerda se incomoda. Ela não pede a cabeça de um deputado do Centrão. Eu fico impressionado que quando fala assim, mas o Bolsonaro se aliou com o Centrão, eu falo, peraí, você já viu algum esquerdista ficar criticando alguém do Centrão? Quem é que se aliou? O Bolsonaro está falando com deputados de vários partidos para que pautas sejam aprovadas. Mas tece críticas, e duras críticas, a, por exemplo, os deputados que estão ali fazendo o joguinho do Dória em São Paulo, fazendo o jogo do governador da Bahia, que é do PT, mas o prefeito de Salvador, agora não sei se ele foi reeleito, né? O ACM Neto. Mas você tem o governador do Rio Grande do Sul, PSDB, e o Bolsonaro está fazendo duras críticas a esses políticos. E a esquerda? Em Lisboa, a esquerda está fazendo crítica a esses governadores do Centrão? Porque eles são todos do Centrão, eles são do mesmo partido dos políticos que estão no Congresso. A esquerda faz Exato. críticas a eles? Não, silêncio Você tá vendo, predomina, né? Lisboa? Silêncio então quem é que tá alinhado com o Centrão? Pois é. Entendeu? É a esquerda. Exato. Você só pode chegar a uma conclusão. Se o cara não critica, o cara tá lá, deixa a câmera na gente aqui antes, porque eu quero ouvi-los, meus amigos. Você tem ali o cara do PSDB, do PT, do PP, do DEM e tal, não sei o quê. Aí o presidente do Brasil faz duras críticas ao governador do Rio Grande do Sul, São Paulo, ambos PSDB. Ele também faz duras críticas ao governador da Bahia, PT, ao prefeito da Bahia. Eu não sei se ele foi reeleito, né, o ACM Neto. Realmente não me falha a memória aqui agora. Mas e ao prefeito de São Paulo também PSDB. Lógica, se ele está de mãos dadas com o Centrão, ele estaria fazendo o quê com o governador de São Paulo, Rio Grande do Sul e o prefeito de São Paulo? Ele estaria lambendo bota deles, certo? Porque ele está alinhado, não é? Exato. Mas Sim. não. Mas não. E aí, essa bomba que está sendo jogada pro governo, tá todo mundo com receio de chegar e falar assim, não, a Ernesto tem que ficar, a Ernesto tem que ficar. Por quê? A última vez que o pessoal comprou briga e falou assim, não, o STF não pode fazer o que quer com o Brasil, eles saíram prendendo deputado, jornalista, ativista. Aí agora você tem um jornalista da CNN, né? Tudo bem que a CNN pede para nossa audiência, mas a CNN é grande, né? Não é. Eles pedem pra gente aqui no YouTube, na TV, a gente não tem TV ainda. O dia que a gente tiver TV, aí a gente pode medir TV. Né, CNN? Mas assim, a gente ainda não tem. A gente vai chegar lá. Falei que Tá 8.500 assinaturas a gente toca a música toda aí, vamos ver. Tá Se não chegando. tiver 8.500, a gente dá tchau e vambora. Mas agora você tem o Caio Coppola, CNN, apontando para aquilo que todos os jornalistas fizeram vista grossa. Todos. Todos. Com exceção dos jornalistas e comentaristas políticos da Jovem Pan, que, né, honrosamente precisam ser mencionados aqui. Uhum. Aí o Caio vai lá, coloca o dedo na ferida e fala assim, peraí. Onde estão os senadores que não pautam pedido de impeachment, já que há materialidade para impeachment? Porque aqui não é aquela coisa assim, eu não gosto, tira o cara. Eu não gosto, Exato. faz o impeachment dele. Não é bem assim. Não é eu não gosto, faz o impeachment. Isso é coisa de criança. Tem materialidade no pedido. E aí eu queria que o Cássio, você tem aí, Cássio, lê os argumentos que o Caio Coppola levantou das mentiras que a Folha de São Paulo falou hoje ou não? Tem aí?
A gente tem o vídeo, né? Dá pra mostrar o vídeo? Não, né? Não, a gente só tem o vídeo mesmo. Ô, Alan, Tá. e tem uma coisa interessante que é o seguinte. Mas O... Max, só passar a bola para Pode você. falar. O básico do vídeo é o seguinte: ele argumentava alguma coisa, fazia críticas, apontando qual eram o motivo, né, a materialidade para processar, pediu o processo de impeachment do Alexandre de Moraes, e a Mônica Bergamo chegou e falou assim: não, é ataque. Você pega um artigo, né, coloca o artigo, fala que o cara violou aquele artigo e que ele precisa ser investigado, que né, esse processo precisa ser feito pedindo o impeachment dele, então esse ataque? Né? Então, no vídeo do Caio Coppola, o vídeo tem 12 minutos, assistam depois, né? Um vídeo de 12 minutos e ele pontua exatamente todas as mentiras, uma a uma, da Folha de São Paulo. Saiu alguma matéria no Aos Fatos sobre as mentiras da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo? Porque são mentiras. No vídeo dele ele prova isso. São mentiras, não são coisas que simplesmente, né, o Caio Coppola não gosta da Mônica Bergamo, porque a Mônica Bergamo é feia e tal. Né? O Caio Coppola não falou isso, entendeu? Se o vídeo fosse assim, ó, é hipotético isso aqui, tá, gente? Não tem ninguém ofendendo ninguém, só tô fazendo elucubrações aqui. Se o vídeo fosse: Mônica Bergamo, você é tão feia que nem bêbado eu teria te pego na rua. Tudo bem. Mas não foi isso. Ele respondeu, mostrou os argumentos. Vídeo 12 minutos, ele vai mostrando, um por um, né? Ali tá rodando o vídeo ali. Pensei que o Anderson ia mostrar alguma coisa. E aí, o que nós temos? Aos Fatos, calada. Você tem Agência Lupa, calada. E ninguém apontando que a Folha de São Paulo publicou fake news. Max, vai lá. Não, o que eu ia comentar era só o detalhe do seguinte: ele nem sequer, né, o abaixo-assinado nem sequer fala de fazer o impeachment. O abaixo-assinado em si mesmo, ele é apenas para que seja analisado pelo Senado. O pedido de impeachment do senador Cajuru, se não me engano. Então, quer dizer, ninguém, a gente não tem poder de colocar de impeachment o Alexandre de Moraes. O Caio Coppola não tem poder de impeachment o Alexandre de Moraes. A única coisa que a gente quer é que os senadores analisem o pedido Ele levantou de impeachment. uma ação popular, né? Só isso. Para as pessoas votar, uma ação na internet, né? É só isso. É só analisar o pedido de impeachment que já está lá no Senado. É para o presidente do Senado botar aquilo em pauta. Eles vão analisar, eles vão votar e eles vão decidir. Agora, o que há de ilegítimo nisso? O que há de ilegal nisso? O que há de antidemocrático nisso? É isso que, as pessoas, que eu não consegui ainda entender. Né? Você pede, abre um abaixo-assinado. Ele não obrigou ninguém a assinar. Ele não fez nem aglomeração, né? Online. Que agora... Pois é. Agora até isso. Daqui a pouco eles vão falar que ele fez aglomeração virtual. Aglomeração virtual. Mas o STF já não falou que a rede, né? O mundo virtual, ele é uma extensão do próprio STF. Lembra disso? A Folha de São Paulo preferiu servir de assessoria de imprensa de advogados milionários e juristas militantes que são bajuladores do Supremo Tribunal Federal, onde seus clientes mais poderosos são julgados. E para fazer o serviço sujo, esses profissionais do direito utilizaram os caros serviços da colunista Mônica Bergamo, fecha aspas, denunciou Caio Coppola. Fala. Olha, você vê, né, que o trabalho do Caio é um trabalho corajoso. Ele é jovem. O Caio, ele simplesmente pode perder a carreira dele nessa patota, né? Porque ele já tá novo, ele é bem novinho, né? Então ele já tá entrando na CNN falando verdades que podem fechar as portas para ele em outras TVs, não na Terça Livre TV futura aí que a gente vai conseguir se Deus quiser, né? Mas as outras TVs aí pode ser que as portas para ele estejam se fechando já.
mas ele simplesmente não quis preocupar-se com isso, com a carreira dele, mas está preocupado com o Brasil. Ele entende que com esses inquéritos do Alexandre de Moraes, essas atitudes, essas posturas, decisões do ministro Alexandre de Moraes, o Brasil não tem como caminhar para a verdadeira e pura democracia. Porque a democracia ela não anda pela rua aí, a gente é um ideal. Não existe um país onde a democracia é imaculada, né? Ela vive ali. Não, a democracia é esse exercício aí de querer impedir que os três poderes dominem o povo. Então, a decisão, o que a democracia faz? A democracia, ela é o povo limitando os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. É o povo dizendo, olha, eu quero caminhar para esta direção aqui. Eu não quero caminhar para a direção que vocês estão nos levando. A direção do George Soros, do Rockefeller, seja lá qual for. Nós queremos caminhar para essa direção aqui. Um país de maioria cristã quer que o país seja regido pelos valores cristãos. Impondo o cristianismo aos não cristãos? Não. Simplesmente respeitando e promovendo os valores cristãos. É assim que funciona uma democracia. Os ministros do STF, todos eles podem ser ateus, né? Ou não digo nem ateu, mas assim, anticristão. Né? Todos eles podem ser anticristãos. O Congresso inteiro pode ser anticristão e o presidente pode ser anticristão. A democracia é quando o povo de maioria cristã vira para os três poderes anticristãos e fala, olha, vocês têm que caminhar para essa direção aqui. Estou dando um exemplo bem simples do cristianismo para as pessoas entenderem. É assim que funciona a democracia. O que o Caio Coppola está fazendo é o seguinte, olha, esse ministro aqui, esse ministro aqui, ele não está respeitando a própria instituição que ocupa, que é a Suprema Corte, está violando prerrogativas que são do Executivo e do Legislativo, e se continuar assim, não dá. Porque quando um começa a violar as prerrogativas do outro, e o que vai acontecer quando um dos poderes usar a própria prerrogativa para poder impedir o outro lá, no caso do STF? Vai ser ditadura quando o presidente ou o Congresso, se eles usarem das próprias prerrogativas, por exemplo, para usar o uso de força, para poder impedir o cara que está igual maluco lá? Nós queremos evitar isso. Porque ninguém quer. Ninguém quer uso de força. Nós queremos a política com o debate, com a decisão, com o esclarecimento do povo. Chegar e falar assim, olha, vocês têm que decidir sobre X ou Y. Eu vou te explicar o que é o X e o que é o Y. O povo vai lá e decide. Nós não queremos ser uma mídia forte, poderosa, com grande alcance, para ditar regra para o povão. Não, eu vou chegar e vou dizer, ó, você tem, por exemplo, CLT. Né? Eu quero sim ter uma emissora de TV para virar para o cara e falar assim, ó, você já ouviu falar na CLT? O cara, não. CLT é o que rege ali como é que você vai trabalhar. Horas de trabalho, aí você tem um processo trabalhista, quando você se acha injustiçado, etc. Então, a CLT é que tem as regras ali. Fala bem simples pro cara ali. O cara, tá bom. Então, a CLT destrói o teu trabalho. Ah, é? Como é que é isso aí? Aí você começa a explicar. Aí depois ele toma a decisão do que ele vai fazer com a CLT. Não cabe a mim fazer isso, nem ao Max ou ao Cássio. Eu só quero esclarecer. O Caio está esclarecendo a população, como jornalista, na CNN, daquelas narrativas mentirosas que a imprensa como um todo, com raríssimas exceções, né, fica promovendo. Essas mentiras que são promovidas pela imprensa. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Fala-se tanto em querer levar a verdade para o povo, mas não fala a verdade sobre a CLT, não fala a verdade sobre a economia, não fala a verdade sobre a privatização, não fala a verdade sobre o preço da gasolina, não fala a verdade sobre os impostos, não fala a verdade sobre o quanto que o judiciário gasta com os impostos, não fala a verdade quanto que o legislativo gasta com impostos. Aí quando convém, pega uma linhazinha
verdadeira, real, do executivo, faz assim, aí vira pro cara e fala assim, ó, isso aqui é do executivo. Tá só amassado, mas é o papel. Você não explica pra ele que o amassado foi você que fez. Você tá falando que o papel é do executivo. Aí o cara pega lá os dados. Pô, olha aqui, cara. O Bolsonaro gastou com leite condensado. É o papel. Aqui, ó. Se você falar que o Bolsonaro gastou com leite condensado, é o papel, né? É o gasto. O papel é o gasto. Se você faz assim, ó. Esse aqui é o gasto do Bolsonaro. Aí tu não entende, né? Pô, o Bolsonaro tá com o papel todo amassado, assim. É um presidente que não tá cuidando de nada. Tá dormindo. Mas na verdade o papel tava assim, ó. Amassadinho, dobrado. Ou seja, era exército, universidade. Entendeu? Tudo que era federal tava consumindo. A imprensa não levou assim. Como tá lá na planilha. A imprensa amassa e fala pro povão, ó, Bolsonaro, aqui, ó, isso aqui é o Bolsonaro. Ó. Ela tá mentindo? Não, é o meu papel. Só que ela omite que ela amassou antes. Entregou feio pra você. O que acontece? Óbvio, o cara lá da ponta, 100 milhões, ô Lisboa. 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico. Você acha que um cara desse aí sabe distinguir o que é gasto de leite condensado com Forças Armadas, que Forças Armadas faz parte de executivo? Você acha que um cara desse sabe que Universidade Federal faz parte do gasto do executivo? Será que um cara desse sabe que escola federal faz parte do gasto do executivo? O cara não sabe. Porque ninguém nunca sentou para ele para explicar. A perseguição que estão fazendo aí ao Caio Coppola com relação ao judiciário é nada mais, nada menos do que a esquerda estribuchando, porque ela sabe que se nós chegarmos lá onde está o Caio Coppola, mas não como funcionário, tá? Não é pegando um pedacinho dentro do hotel, não. Não é um quarto. Quero ter um quarto aqui. Não é um quarto, não. Quero ser dono do hotel. Quero que a piscina seja minha, quero que os quartos sejam meus, quero que o saguão seja meu, tudo. Exato. Aí a conversa é outra. Então o povo que quer realmente mudar o país está aí, né? Assine rápido, não perca tempo e põe o seu nome na história, porque realmente a gente precisa disso. E pode ter certeza, Ala, que a hora que chegar nesse patamar aí, filhão, acabou.